Olá, amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, paz e bem. Eu, Paulo Ângelo, quero acolher a você que se dispõe a rezar, estudar, partilhar deste tempo conosco. Através do programa Jubileu em Ação, nós, da Diocese de Umuarama, especificamente da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte, queremos motivar a você e sua família para uma preparação para o Jubileu de Ouro. Esta caminhada que nós estamos fazendo a caminho da comemoração dos 50 anos de existência de nossa Diocese, a Diocese do Divino Espírito Santo. Nós estamos utilizando como instrumento de estudo o informativo diocesano, este o qual eu apresento a você que ainda não conhece, mas que pode ter acesso através do site da Diocese de Umuarama, www.diocesedeumuarama.org.br. Lá você encontrará uma coleção de encontros a qual nós estamos seguindo para nos preparar de forma catequética, de uma forma como uma iniciação à vida cristã. Essa formação que nos alimenta em tempos tão difíceis como nós estamos enfrentando. Gostaria de convidar você para este momento, este tempo, estar meditando e partilhando neste tema. Veja só. 24º encontro, que deverá ser celebrado em família entre os dias 5 e 11 de outubro, com o tema Jesus nos ensina a rezar, parte 1. Nesta imagem, você percebe Jesus reunido com os seus discípulos, mas também com uma multidão, às margens de um lago, sentados onde podiam partilhar e comungar da vida. Pois bem, este é o nosso objetivo hoje, trazer a você e a sua família alguns pontos importantes deste encontro, que está, como eu disse, no informativo diocesano. E você pode ali aprofundar tudo o que nós iremos falar. Que nós iniciemos então o nosso encontro traçando sobre nós o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos então, iluminados pelo Espírito Santo, partilhar e meditar sobre a Palavra de Deus, mas também e principalmente sobre a vida como igreja. A Palavra de Deus que nos arremete a essa vivência. E para isso eu gostaria de partilhar com você, desde o início, esta informação que o informativo nos traz. Uma iluminação bíblica que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 15. Se você pegar a sua Bíblia, você vai perceber e vai descobrir que é nesta passagem que os discípulos de Jesus começam a indagar de Jesus como eles deveriam rezar, orar, pedir ao Pai, pedir a Deus como Jesus pedia. Jesus, então, diz a eles, eis como deveis rezar. E ele começa, então, com essa afirmação, Pai nosso que estais no céu. Pois bem, essa oração, uma oração talvez para você cotidiana, uma oração diária, espero que seja, pois ela não é uma oração qualquer, ela é uma oração por excelência, pois foi o próprio Jesus quem nos ensinou. Foi como que o caminho que ele nos deu para falar com Deus. Os discípulos admiravam o modo como Jesus rezava. Os discípulos contemplavam e viam como Jesus tinha uma intimidade com Deus. Então, Jesus
ele vem e apresenta aos seus discípulos a dimensão nova de Deus. Uma face que não é mais como o Antigo Testamento, um Deus vingador, um Deus que era temível, onde seus adversários caíam mortos, prostrados por terra, apenas ao pronunciar o seu nome. Não. Agora, Deus assume a forma de Pai. Pois é assim que esta oração do Senhor, como ela é conhecida também, nós falamos muito a oração do Pai Nosso, mas é a oração do Senhor. Esta oração que, por excelência, é dada aos filhos de Deus. Por isso, ela começa com essa estrutura toda formada com base na palavra Pai. Mas vejamos um pouco mais do que o informativo nos traz. Na estrutura do Pai Nosso, nós percebemos dois movimentos que se cruzam, ou seja, um que sobe ao céu e outro que desce à terra. O centro é Deus e o homem também, com sua necessidade. A cruz revela para nós esta oração do Pai Nosso, que no movimento horizontal liga os filhos em uma paternidade, um único Pai, mas na posição vertical liga o homem ao céu, ligado ao Pai. E no centro desta junção está o homem. Na cruz nós vemos muito bem isso. Jesus, a humanidade toda crucificada com Jesus. Mas de que forma? Com o nosso pecado que estava nele, pois ele nunca pecou. Então, meu querido, gostaria que você agora abrisse seu coração para compreender que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração da mais forte, a mais poderosa que qualquer religião possa conhecer. Pois nos dá um grau de intimidade com o Criador como nenhuma religião coloca a criatura e o Criador juntos. É preciso entender que o Pai, enviando o seu Filho, nos colocou em comunhão plena com Ele. E nessa oração do Pai Nosso, o informativo diocesano nos ensina mais uma coisa. Olha só. A primeira parte da oração, ela consta de 3 pedidos que fazem referência ao nosso relacionamento com Deus e sobre como devemos servi-lo. Essa primeira parte, onde nós vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós estamos numa relação direta com Deus. E ali existem 3 pedidos, mas também 3 formas de como nós devemos servi-lo. Se você tem um informativo, eu gostaria que você pudesse acompanhar, porque ele traz para nós essa grande riqueza que coloca que a primeira invocação da oração nos leva a experimentar Deus como Pai. Ele, querido e próximo. Isso nos faz sentirmos-nos também irmãos. Ou seja, não é meramente ter Deus como Pai. Preciso também assumir o próximo como irmão. Nessa primeira parte é a que nós vamos hoje conversar um pouquinho, nós vamos ver quais são esses pedidos e quais são as formas de servir ao Pai. Mas o segundo momento da oração também traz para nós algumas informações. Veja só, a segunda parte
ela consta de 4 pedidos que fazem referência às nossas necessidades humanas básicas. Veja só, hein? Nesta imagem, você pode contemplar uma das necessidades humanas básicas. A vasilha, o prato, o copo, a mesa vazia. Nem mesmo o pão se faz presente. O pão nosso de cada dia. Ou seja, aqui está uma das grandes necessidades humanas e que muitas vezes nós rezamos o Pai Nosso, mas não entendemos que ao rezá-lo nós temos como que obrigação partilhar o pão com o irmão. Mas isso é para um segundo momento. Isso é para o próximo encontro que nós teremos. Hoje eu gostaria que você ficasse atento à primeira parte, que traz praticamente estes temas. Veja só. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Este é o itinerário ou roteiro, o qual nós temos na primeira parte do Pai Nosso. Aqui nós podemos entender, e eu gostaria que você olhasse essa imagem e percebesse nesta multidão já o sentido do porquê dizer Pai Nosso. Não é Pai meu, é Pai de toda esta multidão. É Pai de todos aqueles que creem em Jesus como Filho unigênito. As promessas de amor anunciado lá aos profetas se cumprem na nova e eterna aliança. Ou seja, em Jesus Cristo nós nos tornamos povo de Deus. Você já prestou atenção de que nós não podemos fazer nada sozinhos? O Pai Nosso é justamente a oração que quebra todo individualismo humano. Toda forma de sermos egoísta cai por terra ao rezarmos o Pai Nosso. Simplesmente dizendo o início da oração. Afinal, ninguém reza, Pai meu que está no céu. Não, é Pai Nosso. Se é nosso, eu não posso ser individualista. Nós precisamos partilhar da vida com o irmão, como Jesus partilhou de sua vida com a humanidade. Mas a oração ela continua dizendo que estais nos céus. Bom, aqui nós temos que entender que o céu não é um lugar físico, mas designa a sua presença e que ele não se encontra preso ao espaço ou ao tempo. O informativo nos ensina que o céu surge quando ajudamos o próximo. Vivemos a alegria do amor quando nos convertemos e quando nos reconciliamos com Deus. Não é Deus que está no céu, o céu é que está em Deus. O catecismo nos ensina isso. Ou seja, não é para um lugar físico, um espaço e tempo, não. É onde está a presença de Deus. Então, que estais nos céus, o céu pode estar dentro do seu lar, da sua casa, desde que Deus esteja presente, o Pai, que é Pai de todos. Mas a oração continua dizendo, santificado seja o vosso nome. Mas espera aí, tem como nós santificarmos Deus? Não, Deus é santo por excelência. Mas quando nós rezamos, santificado seja o vosso nome, a principal preocupação e aspiração de Jesus Cristo ao ensinar essa oração, que ardia em sua alma, é que Deus seja colocado acima de tudo. Então eu santifico o nome de Deus em minha vida, na vida de meus irmãos. Não é que eu vou fazer Deus ser mais santo. Não. É a minha vida torna-se uma revelação da grandeza de Deus no mundo. Santificado seja
o vosso nome. Em nós, em nossas atitudes, santificar o nome de Deus significa fazer a sua vontade acima de tudo. Assim nós santificamos o nome de Deus. Mas a oração ainda continua, porque Jesus ensinou a dizer: venha a nós o vosso reino. A vinda do reino de Deus é o núcleo central da pregação de Jesus, da sua mensagem. É o grande objetivo de toda a sua atuação na humanidade. Ele veio e ele dizia: o reino do céu já está no meio de vós. Ele dizia isso para nos ensinar que o reino que está em marcha e começa a acontecer não é amanhã, é agora. O reino de Deus não é para o reino celestial somente. O reino de Deus está presente aqui e nós precisamos fazer com que ele aconteça. A própria Escritura diz em Marcos 1,15, quando cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. O próprio Jesus dizia isso. Ou seja, este reino acontece normalmente de maneira humilde, simples, silenciosa e muitas vezes oculta. Nós não enxergamos o reino de Deus na terra. O reino de Deus não é igual ao reino dos homens. Não é onde está a riqueza, não é onde está aquela soberba, não é onde está a opressão, não é onde está a perseguição. Não, o reino de Deus está onde há a simplicidade, a humildade, a entrega, a partilha. Aí está o reino de Deus. Pois bem, ele ainda nos ensinou que o reino é um dom, é um presente que nós recebemos e uma promessa que esperamos ver realizada. O reino de Deus vai acontecer na face da terra. Nós precisamos fazer a nossa parte para que isso aconteça. E a oração, então, tem, nesta primeira parte, esta última invocação. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui, ele vem expressar que a vontade de Deus só pode se realizar se os homens forem dóceis e obedientes à sua vontade. E qual é a vontade do Pai? Manifestar o reino de Deus, o reino dos céus, já neste mundo. É possível viver, sim. A vontade do Pai qual é? Que haja perseguição? Não. Basta pararmos de perseguir. A vontade do Pai é que haja mortes, violências? Não. Basta que o homem diga um não à violência. O homem é participante da vontade do Pai. E quando Jesus nos ensina isso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é que a vontade do Pai precisa ser acolhida pelo homem, como foi acolhida por Jesus. Jesus fez a vontade do Pai plenamente, até o momento de entregar sua vida. Não era a vontade do Pai que ele morresse numa cruz. Não, não era. Mas o que o homem pôde oferecer para que Jesus manifestasse o amor supremo pela humanidade foi a cruz. E ele abraçou, ele não negou. A vontade do Pai é que Jesus fosse obediente até o fim. Esse era o desejo do Pai e Jesus cumpriu. Foi obediente até o fim. Bom, o encontro de hoje nos faz refletirmos sobre algumas questões. Olha só, você é convidado a partilhar agora em casa, em família, onde você está, também refletir pessoalmente, mas partilhar isso. Quais são as petições que são feitas na primeira parte da oração do Pai Nosso? Vamos ler e vamos pesquisar. De onde nos vem a confiança de chamar a Deus de Pai? Às vezes pode parecer até arrogância nossa, mas de onde vem? O que se faz necessário para realizar a vontade de Deus? E principalmente essa pergunta, você realiza a vontade de Deus no seu dia a dia? Olha só, são 3 questões que você agora é convidado, junto com sua família, a conversar.
E eu espero que você realize isso. Eu espero que você possa, agora, ao rezar o Pai Nosso, pensar um pouquinho em tudo isso que nós falamos. E que você possa também, com o informativo e a Bíblia, a Palavra de Deus, também se debruçar e estudar respondendo essas questões. Que nós possamos então fazer esta oração final, a qual o informativo diocesano nos traz, juntos, para encerrar este programa. Oremos. Que o Senhor abra o vosso coração à sua palavra e que ela vos conduza à fé. Que a sua luz possa dar sentido e rumo para a vossa vida. Que nela vós encontreis coragem, esperança e, principalmente, possais sentir-vos amados por Deus. E aprendais a amá-lo como filho, santificando o seu nome, buscando o seu reino e procurando fazer a sua vontade todos os dias da nossa vida. Aumentai, Senhor, a fé destes vossos filhos, para que vivam mais intensamente a vida, que consiste em vos conhecer e ao vosso Filho que enviastes. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco, rezado conosco e que você possa divulgar este material, este conteúdo, sendo assim também evangelizador conosco. Um grande abraço, tenha uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.